Mostrar o que acontece quando a pessoa tá com vontade de comer alguma coisa doce, mas não tem nada. Sabe que você uma pessoa que não tem nada de doce em casa? Aí eu fiz um mingauzinho, só que tá um pouquinho ralinho porque fui fazer de maisena, porque o de tem aveia. Mas a aveia demora, sabe, engrossar. E aí eu tava com pouca maisena, mas e tá bem. Olha, adoro isso aqui, ó. Treco saindo fumaça. Então é meu lanchinho da noite. Igual o neném, igual criança. Bom dia, gente. Segunda-feira, dia 7 de julho. Então, as crianças, eu levei elas lá pra fora pra tomar sol, mas parece que o sol tá frio e elas quiseram voltar aqui pra dentro. Ontem, de madrugada, eu fazendo o quê? Me depilando. Vou jogar isso fora agora. E bora tomar um cafezinho com leite. E bora falar um pouquinho se os cachorros deixarem. Deixa eu vai ali tomar água. Como eu estou perdida em termos de tempo. Ontem, acordei, fui fazer as coisas no quintal, né? Eu primeiro dou uma limpada no quintal e tal, aí depois fui terminar aquela renovação na minha escada piano, tá? Nos últimos vlogs eu tenho falado muito sobre isso, sobre a minha escada piano. Aí fui terminar, faltava passar uma resinazinha na parte preta do piano. E aí, isso, assim, por mais que a gente coloque no vídeo, assim, um vídeo de meia hora no máximo, às vezes é uma manhã inteira ou uma tarde inteira fazendo um negócio e tal, e debaixo de sol. E aí, quando eu acabei ontem de fazer, já era 1 e tal. Aí eu falei, caramba, eu não fui na minha mãe pra fazer a barba do meu padrasto. Aí eu mandei mensagem pra minha mãe assim, olha, vou lá pras 4 da tarde, eu vou ir. Eu pensei, vou tomar um banho rapidão. Eu tinha que lavar o cabelo, que eu passei ontem fiz um spray de água de arroz. Aí tava fedendo, né? Tinha que lavar o cabelo e ele já estava sujo nos dias anteriores. Muito sujo, porque é o sujo da funcional, que eu ainda não tinha lavado depois da funcional de quarta. Ok. E de trabalhar com pó, com cal, com cimento branco, né? Aquele pó todo. O cabelo tava um nojo, um nojo. Falei, vou ter que lavar esse cabelo hoje. E falei, se vou lavar o cabelo, eu levo o quê? Umas 2 horas, pelo menos pra secar, 1 hora e tal, pra secar o cabelo. E tenho que dar comida aos cachorros. Tenho que, pelo menos, fazer alguma coisa pra comer. Falei, isso 1h30, eu acabando ali as coisas, aí eu tendo que fazer essas coisas e querendo ir 4 horas estar na minha mãe pra fazer a barba do meu padrasto. Aí lavei cabelo, sequei mais aquela coisa assim, né? Rapidamente. Fiz uma saladinha de vinagrete, arroz estava pronto, comi. Aí desci 4 horas pra fazer a barba do meu padrasto. Só que quando eu fui crente que era sábado e eu estava fazendo a barba dele pra ele ir ao culto no domingo de manhã. E só assim, no meio desse processo que eu percebi que não. Ele já tinha, era domingo, não era sábado, era domingo. Ele já tinha ido ao culto de manhã barbudo. A sorte é que por vezes minha mãe vai ao culto 2 vezes. Vai de manhã e vai de noite. Então assim, ele foi barbudo de manhã, mas ainda deu tempo de eu fazer a barba dele pra ele ir à noite sem estar barbudo. Pô, e eu fiquei muito triste porque agora eu sei que era sábado e não sexta. O meu amigo Munico mandou mensagem pra mim. Ia ter um show em Juiz de Fora, sabe de quem? Roupa Nova, que eu gosto muito. Aí me oferecendo o ingresso de grátis, 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 grátis. Porque ele tinha comprado pra ele, mas ele pegou dengue, então ele não poderia ir. Só que quando ele me falou isso, já era meio tarde, assim. Dava tempo de eu me arrumar ali pra Juiz de Fora e tal, e chegar a tempo. Dava tempo. Só que assim, essas coisas assim, tipo, em show, é uma coisa que a gente tem que
tem que ser com antecedência, sabe? E no meu caso, pior ainda, porque eu passei a semana, né, fazendo coisas de obras. Então, assim, não era só questão de colocar uma roupa, né? Era o cabelo que estava sujo, muito, não é pouco sujo, era muito sujo. Era aquela coisa de sujo da funcional da semana passada e sujo de poeira de obra, de trabalhar em obra, né? E a depilação, eu tava num nível que eu tava colocando só essas blusas assim, ou tudo bem que tá frio, né? Então a gente coloca essas mangas mais longas, mas quando tava sem manga, não tava de camisetinha não, porque o sovaco não tava bonito. Então, assim, eu falei, não, não tem condição, nem mesmo para sair para ver roupa nova, não tem condição de eu sair daqui nesse estado. E eu não consigo, nesse curto tempo, tipo, me produzir para estar minimamente apresentável pra ir no show. Mas aí, sabe quando você se sente culpada? Caramba, velho. Culpada de não estar pronta, culpada de... quando acontece uma coisa boa, você não estar disponível para tal coisa boa. É tão raro acontecer uma coisa assim, pô... Porque assim, aqui tem muita coisa assim que não tem muito a ver comigo, sabe? Tipo, se eu estiver num relacionamento, por exemplo, é muito comum ser chamada, vamos num barzinho que vai ter o quê? Música sertaneja, que não é o que eu curto. Então, ter uma roupa nova, por exemplo, é uma daquelas coisas raras que eu adoraria ter ido, mas por uma questão de lógica, eu tive que dizer, não, eu não posso ir, porque eu estou muito bagulhada, não consigo, desse jeito, eu não consigo sair. Cara, eu tava com meu sovaco cabeludo. E não é só isso, né? Porque é pra Juiz de Fora, um show tarde, que acaba tarde, não tem ônibus pra eu voltar pra casa. Eu ia ter que dormir na casa do meu primo. Tudo bem, claro que ele ia deixar eu dormir lá e tal, a gente tem intimidade pra isso. Mas mesmo eu tendo intimidade, eu acho grosseiro ter que pedir alguma coisa pra alguém assim, em cima da hora, sabe? Tipo, posso dormir hoje porque apareceu hoje Eu gosto das coisas realmente como eu acho muito mais educado, sabe? Pra não atrapalhar ninguém também. Se bem que meu primo também ia nesse show, mas... eu não acho confortável, sabe? E aí tinha que organizar toda essa questão das crianças. Eu precisava estar com o meu sono mais em dia pra eu conseguir aguentar ir pra um show, né? E um show que você volta tarde, né? Não é como quando a gente era jovem, a gente ia trabalhar, saía do trabalho à noite, ia pro show, passava a noite toda fora, já emendava indo pro trabalho de manhã no dia seguinte e passava 3 dias sem dormir. Normal, hoje em dia, já na idade madura, isso não é mais possível. No mais, para atualizar as coisas, né? Porque assim, o que eu gravo algumas coisas, mas eu não gravo tudo do meu dia, né? Até porque senão os vídeos ficariam gigantes. Estou estudando, sim, francês e espanhol todos os dias. Ontem fez 7 dias, uma semana, né? 7 dias consecutivos, estudando todos os dias um pouquinho, então muito bom. Ontem, como eu fui fazer a minha depilação, era de madrugada, eu falei, não, eu cheguei a deitar, cheguei a dormir, só que depois me deu um incômodo, eu falei assim, levanta, vai lá, vai fazer essa depilação logo. Aí fiz uma depilação, tanto das axilas como da virilha, porque o negócio estava muito feio. Aí, claro, né, houve essa interrupção, assim, né, no sono. Então, eu peguei esse livrinho aqui do Mia Couto. Cara, o Mia Couto faz parte da minha santíssima trindade da literatura, né? Porque pra mim é Clarice, Fernando Pessoa e Mia Couto. E assim, tem pessoas que gostam de um livro por causa, porque a história desse livro é interessante assim, assim, ou então tem um plot twist interessante, tem um... Pra mim, o ponto principal num livro é a forma com que o escritor escreve aquela história. Se eu te conto uma história, eu te conto uma história de vida. Você tem várias maneiras de escrever essa história. Então, quando o escritor é muito genial, sabe? Então, o que faz o livro, para mim, ser bom é justamente a forma com que ele escolheu escrever essa história. E aí, vou dar um exemplo que é uma simples frase aqui
que ele tá falando das camponesas que retomam o caminho com latas e fardos à cabeça, né? Isso no cenário na África. Aí vem assim, só então perceba a elegância de que são capazes. O passo de gazela anula o peso que transportam. As ancas flutuam como bailarinas evoluindo num palco sem fim. Elas estão em eterno espetáculo, exatamente porque ninguém nunca olha para elas. De lata na cabeça, atravessam a fronteira entre céu e terra. Cara, e só aqui, ó, eu já imagino uma paisagem. Eu já imagino essas mulheres caminhando com a lata d'água na cabeça, imagino talvez um pôr do sol, imagino todo, sabe? Isso já cria toda uma coisa assim, fotográfica na minha cabeça. Mas a parte mais bonita é essa aqui. E penso, a mulher não transporta água, ela traz os rios todos dentro. Tá vendo? Me acordo. Então, por isso que às vezes tem livros que eu demoro a ler. Porque eu fico assim, ó, saboreando, como se fosse vinho. Quer café? E no mais, essa vai ser uma semana um pouquinho confusa, com algumas aleatoriedades. Porque, teoricamente, eu acabei a parte de renovação lá da minha escada piano, mas tem muitas coisas lá embaixo para eu fazer, né? Só que não dá para eu fazer isso agora, são coisas que não dá para eu fazer agora. E eu tenho coisas mais importantes para fazer agora aqui em cima. Só que acaba que meio que uma coisa depende da outra. E algumas coisas que eu vou ter que fazer para começar, eu vou ter que arrastar coisas de um lado para o outro, levar coisas para outro lugar para poder ter espaço de trabalhar no tal local. E essas coisas eu não vou mostrar no vídeo. Por quê? Porque é complicado. Você tá carregando peso e ao mesmo tempo gravando. Fora os cachorros no meio do caminho. Então, quando for a parte mais fácil de execução, que é possível gravar, eu gravo. Estou com um dilema. Ganhei uma máquina de lavar roupa. Na verdade, 2 dilemas. Um é onde que eu vou colocá-la. Porque eu não sei onde colocar. Porque o lugar certo seria ali fora, perto do meu tanque. Só que ali meu telhado está todo quebrado. Não é um furadinho, não. É todo quebrado mesmo. Que a árvore caiu em cima, né? Teoricamente. Então, coloco ali. Ou coloco aqui no quarto das crianças. Mas no quarto das crianças não tem como. Vou ter que carregar no balde, jogar água no balde nessa máquina para poder. Porque não tem torneira ali nem nada. Na varanda lá de fora também. Estar perto das crianças é um perigo para a máquina. Porque vão querer fazer xixi nas pernas do negócio, vão querer comer o caninho e tal. É complicado, porque uma coisa é quando as crianças em questão são Franz Kafka e Mata Hari, estão sempre debaixo dos meus olhos. Outra coisa é os outros que não estão assim 100% o tempo todo comigo, né? Não dá para eu estar olhando todos ao mesmo tempo. E o Franz Kafka e a Mata Hari, eles têm às vezes mais noção das coisas, né? Aí, estão quietinho agora, ó, enquanto eu tô gravando. Já os outros não têm muita noção das coisas. Então, eu ainda não sei, essa é a primeira questão, eu não sei onde colocar essa máquina. Estou pensando em consertar o tal telhado lá fora. Eu tenho telhas para colocar? Não, não tenho. Mas estou pensando numa situação. Outra coisa, eu parei de ter máquinas de lavar roupa porque por uma questão de curtos circuitos que eu estava tendo aqui em casa. Eu tenho várias máquinas de lavar roupa ali. Tenho 2 máquinas de lavar roupa e tenho umas 2 ou 3 tanquinhos lá fora. Tudo que foi estragando por conta desse problema elétrico que tem aqui em casa, que a fiação é muito velha e acabava sempre pifando uma máquina. Ah, por que você não jogou as máquinas fora? Porque o meu objetivo era, quando eu tivesse condições de
de trocar toda a parte elétrica da minha casa, aí eu iria consertar uma das máquinas. E como algumas são da mesma marca, a minha ideia é, se for questão de, falta uma peça, poder tirar a peça de uma e passar para outra. Essa era a ideia. Só que acabou que não foi trocado esse negócio aí. A pessoa que recentemente ia fazer isso para mim no início do ano, aconteceu uma coisa, eu me afastei dessa pessoa. Eu acho que quando eu vou trocar esse negócio, eu mesmo vou ter que fazer um curso aí. Porque é caro, velho. Gente, é caro. O problema é assim, a coisa que você tem que lidar com escada. Eu até tenho uma ideia de como fazer essa troca aí. Porque eu quero a instalação externa. Eu não quero nada para os buracos, não. Eu quero externa, pra ficar fácil de consertar quando for necessário. Mas, quer dizer, não é algo para agora, porque eu tenho outras prioridades, várias outras coisas para fazer primeiro. Mas, então, quer dizer, não aconteceu esse negócio da energia. E aí a questão é, trago mais uma máquina para cá, o meu primo que vai trazer para mim essa máquina. Quem vai me dar a máquina é o meu compadre. Porque o patrão do meu primo trocou de máquina, aí deu a máquina dele pro meu compadre, o meu compadre deu a dele pra mim, entendeu? E aí, esse negócio dá esse trabalho todo pra trazer lá de fora pra cá isso, depois tem que chegar aqui, ó. Aí o compadre vai até vir pra me ajudar, porque aquela escadaria toda que eu mostrei, tem que subir com a máquina toda pela escadaria toda até aqui em cima, sabe? Aí funciona 3 dias e acontece a mesma coisa e dá um curto e estraga a máquina. Tipo assim, já pensou ter esse esforço todo pra nada? Só que algum tempo atrás, eu tava conversando com um cliente meu, ele tem uma empresa assim de coisas de eletricidade mesmo, sabe? Que faz obras grandes assim, sabe? Tava um tempo atrás aí, que ele tava cuidando da parte elétrica de um centro histórico e tal, ele pega obras grandes. E aí ele falou comigo assim, que às vezes acontece, porque eu falei com ele assim, nossa, tem um tempão que não dá curto-circuito aqui em casa, tem muito tempo mesmo, graças a Deus, muito tempo, que não dá nenhum curto-circuito. Tem dado mais a minha mãe, né? Nos últimos tempos eu já fui lá umas 3 vezes para consertar curto-circuito, porque hoje, depois de tanto observar as pessoas que consertaram os curtos-circuitos daqui de casa, o básico, quando não é uma coisa muito foda, né? O básico eu sei fazer. Tudo que eu aprendi assim, ó, de olho, né? Aí, tem dado mais na minha mãe nos últimos tempos. Eu falei, mãe, maneira esse chuveiro aí, porque minha mãe demora demais no banho. Minha mãe tem um chuveiro muito foda, sabe? E a instalação da elétrica dela não é muito melhor que a minha, não. É talvez mais recente. Porque quando a minha irmã reformou a casa da minha mãe, minha irmã morou lá um tempo, aí reformou a casa, quando ela engravidou, ela ficou na casa da minha mãe estava morando em Juiz de Fora, então ela ficou na casa que é aqui, né, no bairro da minha mãe. Aí ela reformou a casa, aí fez um negócio lá, né, uma reforma, e também cuidou da parte elétrica, mas isso tem o quê? O menino dela tá com uns 20 anos, então coisa aqui em casa é o dobro, né? Essa instalação deve ter uns 40 anos. Mas, assim, a minha mãe também não tá tão nova, se falar assim. E o cara que fez, eu não sei se ele era, eu sei que ele era pedreiro, mas não sei se ele era eletricista mesmo. Se os fios que colocaram eram os fios certos, porque acontece o seguinte. Antigamente, a gente não tinha tanto aparelho como a gente tem agora, tanta coisa que puxa tanta energia. Então, os cabos, os fios que utilizavam antigamente, não dão mais conta, sabe? Tem as coisas assim que só serve pra lâmpada, pra abajur, sabe? Não serve pra coisa que puxa, assim, muita energia. E minha mãe tem um chuveiro lá
puxa muito, né? Tem coisa que puxa muito. Agora até falei com minha mãe, ó, dá uma maneirada nesse banho, porque ela demora muito mesmo no banho, sabe? E já são 3 curtos que deram lá. Só que o fio que eu tô consertando, cada vez tá ficando menorzinho. Aí chega uma hora que já não dá mais pra pessoa mexer. Teria que trocar o fio inteiro, porque se você ficar emendando, aí é mais probabilidade de mais curtos. Bom, mas aí eu tava falando com esse cara, que, nossa, muito tempo que não dá curto aqui em casa. Mas também eu não tenho máquina de lavar. Outra coisa que eu tenho que tenho geladeira, tenho computador, que são as coisas que puxam mais, né? Mas não tenho, por exemplo, máquina de lavar. E o chuveiro, eu não tiro ele do morno de jeito nenhum. Mesmo nesse frio, o negócio fica lá no inverno. Assim, e não tá tão ruim assim, não. Gente, não tá tão frio assim quanto todo mundo fala, sabe? Se tivesse frio, frio mesmo, eu estaria todo dia de touca, de gorro, de meia, de roupa de esquimó. Isso pra mim é frio. Quando você tem que andar até meio assim, com roupa tudo espumada, sabe? Roupa de esquimó. Isso pra mim é frio de verdade. Quando eu morava fora, era aquela coisa de você não sair sem luva. Então tá frio. Mas, e eu esqueci o que eu ia falar agora, que eu me perdi falando do frio. Ah, falei do frio por causa do chuveiro, né? Então, o chuveiro tá lá no morno. E assim, você vai, né, fechando um pouco, tá? Claro que não é aquele banho maravilhoso que eu preferiria, que é aquele que fica tudo até embaçado, o espelho até embaçado do vapor do chuveiro. Isso é um banho de verdade, né? Mas eu não sei o que é isso há muito tempo. Mas ninguém morre por causa disso também, não. Mas o que eu ia dizer? Então, né, o chuveiro sempre no morno, não tem máquina de lavar. Então, eu não tenho, há muito tempo que eu não tenho um curto-circuito em casa. Eu estou com algumas coisas para consertar aqui na sala, mas não foi curto-circuito. É um fio só que desemendou ali e tal, e umas coisinhas básicas que eu tenho que consertar ali na sala, mas não foi curto, não. Eu que tô com preguiça de arrumar, porque aqui em casa é mais fácil arrumar lá na minha mãe do que aqui, né? Porque aqui é questão de cachorro, latindo na minha cabeça, ter que ficar, guarda cachorro pra cá pra eu poder ter espaço ali, ter que subir e descer pro meu relógio lá embaixo, né? Descer, desligar pra poder mexer aqui, aí não tem claridade aqui pra eu poder enxergar o negócio. Quando você faz as coisas, quando você tem alguém do seu lado, tem alguém pelo menos pra ficar segurando ali uma lanterna pra você enxergar o negócio. Eu sozinha não tenho, eu tenho que meio que adivinhar os negócios. É mais cansativo fazer as coisas aqui em casa. Mas o que eu tava falando é que não tá tendo. Não estou tendo curto-circuito, mas também não estou tendo eletrodomésticos, né? Coisas que gastem, né? Que puxem muita energia. Mas há esse receio, né? De eu agora chegar com uma máquina de lavar nova e escangalhar. E, de repente, além de estragar a máquina, dar um curto-circuito aqui em casa. Mas eu falando com esse cara, ele falou assim, ele falou, não sei se é este o caso da sua casa, mas existe uma coisa que às vezes é o seguinte, o relógio padrão lá embaixo, às vezes quando ele vai ficando velho, tem uns parafusos que o simples fato dele ir desafrouxando começa a dar muito curto-circuito na casa da pessoa. Houve altura aqui em casa, nossa, que tinha muito curto-circuito. Teve uma altura que, assim, escangalhou tudo ao mesmo tempo. Ele falou, às vezes, a única coisa que precisa é apertar. É claro que, assim, que isso não anula o fato de que realmente precisa trocar a fiação toda daqui de casa. Mas, assim, tem muita gente que talvez tenha a mesma fiação que eu tenho e com o mesmo tempo que eu tenho, né? E que não tá e não passa pelos problemas que eu passei, e às vezes são pessoas que consomem muito mais, porque são famílias. Aqui eu sozinha não era para dar esses problemaiada toda, né? Mas aí ele falou que às vezes
o relógio lá embaixo, o padrão, ele tá velho, aí começa os parafusos a afrouxar. Eu não sei se você vai saber fazer isso. Mas o simples fato, às vezes, de dar uma apertadinha nesses parafusos já resolve, pelo menos isso de ficar sempre, né? Sempre dando curto-circuito, né? Sempre caindo e tal. Aí teve um dia que meu primo veio aqui e ele falou assim: ó, você trocou o padrão? Eu troquei. Aí que eu fui ver, não fui eu que troquei, a própria CEMIG trocou o padrão, os relógios que antes eram uma coisa meio arcaica, sei lá. Eu nem vi quando isso foi feito, apesar de eu passar muito tempo em casa. Possivelmente um dia desses aí, em que ficamos sem luz, estavam lá embaixo trocando o negócio e eu nem vi. E aí agora colocaram um relógio eletrônico. E eu nem tinha reparado. Quem reparou isso foi o meu primo, que colocaram um negócio novinho lá. Não sei há quanto tempo, eu sei que tem alguns meses, tem poucos meses, que o meu primo reparou isso. Então, a minha esperancinha aqui no meu coração é que, porque colocaram esse relógio novo, talvez por isso que eu não estou tendo curto-circuito, e talvez com esse relógio novo, né, com esse padrão novo, eu não venha ter. Essa é a minha esperancinha. Então, assim, vai vir. Era para vir essa semana. Eu pedi pro meu primo para ver se deixa pra semana que vem, para eu ter tempo durante essa semana de organizar as coisas. Tem muitas coisas aqui em casa para organizar, porque a minha ideia realmente, por enquanto, a ideia principal é eu consertar esse telhado ali fora. Porque, inclusive, eu fiz o piso, né, ali fora e tal, ia ficar bacana ali, colocar a máquina ali. Mas eu tenho, gente, é muita coisa mesmo pra fazer, sabe? O telhado foi todo quebrado. Ah, você não tem telhado, como é que você pretende consertar esse telhado? Com as telhas que quebraram. Mas que, como é que é? É assim, é uma varanda dessas feitas, né, com... Ai, gente, essas madeiras, sabe? Esses troncos, esses tocos grandes de madeira, né? Aí tem uns espaços, né, em que essas madeiras se cruzam. E aí essas telhas, elas são encaixadas e parafusadas, né, em cima dessas partes que se encaixam. Mas aí quer dizer, se o negócio era deste tamanho e se quebrou a telha aqui, quer dizer que ela não consegue se encaixar aqui, né? Então, a minha ideia é colocar outras madeiras para ter espaços para encaixar essas telhas que estão quebradas e assim poder reaproveitá-las, porque ela só não dá para aproveitar porque quebrou antes, né, dos espaços onde tem essas madeiras. E aí eu pensei em fazer com bambu. Então, assim, são ideias ainda que eu tenho, só que eu tenho outras coisas aqui em casa pra fazer também. Cara, tem uma gaveta ali que ela tá me olhando há 500 anos. Umas gavetas que estão ali tudo ruim. Tem várias coisas pra resolver aqui, então eu quero hoje resolver algumas coisas pra depois começar a resolver as coisas lá fora. Mas depois eu vou mostrando então as coisas pra vocês. Enquanto isso, o que me resta é lavar roupa à mão mesmo. Tenho muita roupa pra lavar. Tenho coisas pra fazer aqui. Então eu quis fazer esse vídeo assim, explicando umas coisas, só pra meio que explicar como é que vai ser, né, mais ou menos a semana. Continuo. Então, houve uma mudança agora, uma nova mudança de rotina, né? Porque eu estava antes indo no dentista com frequência, agora eu só tenho dentista dia 16. Agora tá muito mais... São só 3, 4 coisas agora pra fazer, mas são coisas mais espaçadas. E esse dentista que eu vou dia 16 é aqui no meu bairro mesmo. Ah, quero falar um bafão em relação a isso. Na última vez que eu fui no... que eu teria consulta, acabei não tendo porque vive caindo energia aqui. E na hora que eu estava indo, tinha pouco tempo, tinha acabado a energia, mas eu fui pensando assim, vai que quando eu chegar lá, essa energia já voltou. Encontrei com o dentista, eu contei isso, né? Encontrei com o dentista no meio do caminho.
E aí ele falou assim, né, que não iria me atender, mas para eu ir até lá para marcar para outro dia, foi marcado agora, né, para o dia 16 de julho. E ele falou que ele estava no meio de um atendimento quando acabou a luz. Então imagina, assim, eu até dei sorte de não ser essa pessoa que estava no meio do atendimento e acabou a luz. E aí eu comentando assim com a minha tia, falei, gente, é um absurdo no posto não ter um gerador. Porque assim, sabe-se a vida toda que cai energia aqui o tempo todo, né? Mas no posto médico é muito importante, tanto para a questão do dentista, né? Como também, claro, lá não faz cirurgia, essas coisas assim, então tudo bem, mas o dentista sim, o dentista precisa. E a questão da refrigeração de vacinas, para não se perder vacinas. Eu falo, nossa, que absurdo. Aí minha tia mandou uma mensagem para um vereador da cidade e ele mandou uns papéis para ela. Sabe o que acontece? Já tem gerador para esse posto. Já foram adquiridos, já foram comprados há muito tempo, já tem bastante tempo. Simplesmente foram comprados, só que ninguém instalou ainda. Qual que é o pior? Não ter gerador ou ter, mas ainda não foi, simplesmente não foi instalado. Na hora dessa eu falo assim, nossa, o que vocês estão esperando? Vocês estão esperando eu ir lá no YouTube ver como é que se instala esse negócio do gerador? Por quê? Que até agora o negócio não foi instalado, sendo que é uma necessidade, né? O dentista ele não marca, não faz marcações para horários à tarde, porque ele sabe que à tarde é muito mais comum cair a energia do que pela manhã. Então, assim, são vários horários que às vezes não são ocupados por causa dessa possibilidade de acabar a luz. Ver se não tem motivo, né, pra pessoa ficar revoltada. Depois te fala que a gente é revoltada à toa, né? Tipo, gosta de adolescentes que são rebeldes sem causa. A gente tem, o que mais a gente tem é causa mesmo pra reclamar das coisas. Mas é isso. Então, voltando a falar da rotina, né? Então, o dentista agora só tem dia 16. Depois ele deve marcar os outros, né, que estão faltando. Eu ia pra fisioterapia, graças a Deus, acabou semana passada. O senhor lá, ele até é muito gente boa, muito educado e tal. Ele até falou assim, não, vem aqui fazer uma aula experimental de pilates e tal, de graça, pra ver se você vai gostar e tal. Só que assim, eu não gosto de ocupar o tempo dos outros à toa e de estar abusando. Se eu sei que eu não vou fazer o tal do pilates, então melhor eu nem ir lá fazer a tal da aula experimental, porque eu gosto de coisa assim, meio que me arregaça. Eu preciso de algo... tipo yoga. O yoga é muito bom pra mim, né? Mas, assim, a fisioterapia eu achei bem... Quase me dava sono, né? Então eu tava doida mesmo pra acabar. Mas, assim, que bom que não tenho mais essa coisa da fisioterapia. O supletivo também acabei. Agora eu só tenho que ir lá agora... No final desse mês, eu tenho que ligar pra saber se o certificado, né? O diploma lá, o trem, ficou pronto, né? Aí, se ficar pronto, eu tenho que ver um dia para ir lá, não lá nessa sede, mas na outra sede, em outro bairro, para buscar. Ou seja, eu já não estou com compromissos, aquela coisa, tenho que sair de casa dia tal para fazer isso. O momento atual é o seguinte, estou querendo então arrumar essas coisas da minha casa, coisas que são necessárias, mesmo necessárias, tipo, consertar esse telhado. Tem um espaço ali para os cachorros que eu preciso cimentar, preciso acabar de colocar piso no quarto das crianças e lá na varanda que até agora eu não coloquei. Preciso fazer alguns banquinhos, que eu tô sem banquinho em casa, preciso consertar as cadeiras. Cara, tudo coisa importante que eu tenho que fazer. E aí que eu tenho que fazer aos poucos. Ah, tal gaveta aqui na frente que preciso consertar a gaveta. Tem uma prateleira aqui em cima também que eu preciso consertar. Gente, nossa, é muita coisa para consertar. Tenho que fazer o rejunte deste quarto e o lá de fora que eu ainda não fiz também. É muito, muito, muito serviço. Então eu quero fazer essas coisas durante... O certo teria sido só até o final do mês de junho, né? Agora a gente já está em julho, então vou me dar mais uma semana
para eu fazer essas coisas e para organizar essas coisas para a chegada dessa máquina de lavar roupa. Aí depois eu já começo uma outra rotina, que vai ser a rotina de estudar para Enem. E eu quero aumentar a minha atividade física. Tenho feito o treino funcional às segundas e quartas. Só que eu preciso de atividade física todos os dias, ou com no máximo um dia de folga. Só não estou fazendo isso agora porque realmente estou sem tempo, mas a ideia é isso, tipo assim, vai sobrando tempo, aí eu vou enfiando as coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, quando começou, né, comecei, já não tenho mais que ir para CESU, e já não tenho mais que ir para fisioterapia, o que eu fiz? Voltei a estudar francês e espanhol. Tá sendo assim, tipo, assim que eu vou finalizando umas coisas, aí eu vou ficando com tempo livre, aí vou enfiando outras coisas que são importantes. Mas pra já é isso. O vlog de hoje foi mais aquela coisa de me situar. Ah, eu criei um blog. Não vou ficar divulgando ele, tá? Um blog só para mim, na verdade. Eu tava com um pouco de saudade de escrever texto, porque eu não sou a pessoa do vídeo, eu sou a pessoa do texto. Um blog sobre este canal, onde eu posso organizar as coisas lá, porque eu preciso muitas vezes dessa coisa de ver a organização das coisas, né? Então tem, por exemplo, lá tem os posts, né? Onde eu vou colocar, o vídeo de hoje foi esse, mas eu ainda tô atrasada, porque eu tô começando desde de quando nos mudamos para este canal, desde o primeiro não, coloquei a partir do segundo. Coloquei lá, porque o que eu posso fazer? Eu posso também colocar fotos desse vídeo. O que eu falei nesse vídeo, sabe? Na verdade é mais um roteiro pra mim. Está público esse blog, mas é mais, eu tô fazendo isso para mim mesma, é para eu ter a minha organização. E aí lá acabei montando páginas que são meio que explicativas sobre algumas coisas. O blog se chama Casa com Arte, Cachorros e Livros.blogspot.com. Aí lá tem páginas, por exemplo, uma página onde eu falo de arte, onde eu mostro, por exemplo, algumas coisas que eu já fiz, né? Nem tá tudo lá, tá uma coisa ou outra, tá? Tipo assim, minha costela de Adão, as coisas principais. Aí em cachorros eu conto a história inicial dos meus cachorros, de quando eu comecei a adotar. E nem falo ainda dos cachorros que estão comigo hoje. Comecei falando dos primeiros, Júlio Spector, Dostoiévski e Nabokov. E a casa também, por que comecei a fazer obra sozinha em casa? Por que comecei a reformar a casa sozinha? Aí coloquei fotos assim desde o início, desde quando tudo começou. Na verdade, é uma forma de eu documentar isso pra mim e de eu organizar todo o conteúdo já produzido. Então, assim, tô falando aqui, e caso vocês achem por aí, né, falam, oh, eu não sabia que você tinha um blog, porque eu não comentei, né, então tô comentando agora, foi esses dias aí, que me deu na telha de criar este blog para poder organizar essas coisas. Porque talvez vocês não possam entender o que eu tô fazendo, mas só eu entendo, né? Eu tô organizando tudo para essas mudanças de rotina, né? Tipo, meu objetivo, claro, não sei se eu vou conseguir, espero conseguir, vou me esforçar para tal. Meu objetivo é ano que vem estar na faculdade. Então, mas eu indo para a faculdade, né? E meu objetivo é a faculdade, é a UF, a FJF, é o meu objetivo, né? E eu indo para lá, vai haver toda uma mudança doidona de rotina, né? Então, eu estou organizando as coisas para esse futuro próximo. Então, pode parecer, nossa, fica difícil entender o que eu estou fazendo. Mas eu sei, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma coisa agora, porque eu sei que depois eu não vou ter tempo para fazer isso. Então, eu estou tô tendo um apanhado de ideias, de tudo aquilo que é necessário
pra depois também nada me atrapalhar no meu caminho. Mas é isso, hoje foi um vídeo mais de falação mesmo, pra situar as coisas. A gente fica por aqui, se encontra no próximo vlog. Beijinho, tchau, tchau.